Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, senão aleluia, senão. Levante suas mãos.
Ó Senhor, te louvarei. Amém. Foi para isso que nós fomos feitos. Foi para isso que nós fomos criados, para adorar, engrandecer esse Deus que tem todo o poder. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois não foi a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz.
Senhor, Deus. Aleluia.
Levante na sua mão, vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelas bênçãos, Pai, recebidas. Te agradecemos, Senhor, porque não merecemos, mas tu, Senhor, se agrada, Deus, de nos abençoar. Enche teu coração de alegria e abençoar os teus filhos. Deus, de dar dádivas, te dar presentes. Senhor, e nós temos recebido tantas coisas. Temos recebido tanto, Pai, de Ti todos os dias. E nosso coração hoje se enche de gratidão. Pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um, Senhor. Que repouse a Tua bênção sobre os seus lares. Que haja abundância, que haja multiplicação. Que não falte, Deus, que não haja, Deus, nenhuma preocupação, ó Deus, no nosso coração com relação ao que haveremos de comer, o que haveremos de investir no dia de amanhã, o que haverá de ser a nossa vida, pois nós confiamos no Deus que veste os pássaros, que alimenta, que veste, Senhor, os campos, que alimenta os pássaros. Tu és o Deus, ó Deus, que rega, Pai, que traz, ó Deus, sustento, que traz, ó Pai, um conforto a cada um de nós. E coloca sobre as nossas cabeças um teto firme. Senhor, nós podemos confiar em Ti, crer na Tua provisão. Por isso, traz a Tua bênção, santifica cada dízimo, cada oferta. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Amém. Graças a paz, irmãos. Amém. Deixa eu só comentar. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém.
Aleluia. Amém. As duas aí abençoadas. Amém. Amém. Irmãos, queria que você abrisse sua Bíblia em Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E os consumiu aqui quer dizer que eles foram queimados vivos, vocês entenderam? Os consumiu. Morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Feche aí os teus olhos, irmãos. Deus poderoso, o Deus de Moisés, o Deus de Arão, o Deus de Israel, que nós servimos, que nós adoramos, que nós nos prostramos diante da sua grandeza, diante da sua santidade, diante do seu poder. Nós estamos aqui, Pai, e queremos ouvir a tua voz, meu Deus. Então fala ao nosso coração nessa manhã. Eu quero ser um mero instrumento nas tuas mãos, Senhor. Que todo louvor, que toda glória, que toda adoração, que toda rendição, que toda exaltação sejam dadas a Ti. Cada glória, cada amém, cada aleluia sejam direcionados a Ti, Senhor, porque Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Oh Senhor, vem sobre cada vida que está aqui nesse lugar hoje. Os que não puderam vir estar aqui nesse dia de Santa Ceia, nós te pedimos que Tua mão poderosa seja estendida sobre essas vidas, meu Pai. Acampa os Teus anjos ao redor dessa igreja, meu Deus. Que Teu Espírito Santo venha passear no meio desse tabernáculo, no meio desse povo que Te adora, Senhor. Faz visitação permanente, meu Pai, nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmão. Irmãos, até pedi para o pastor pregar hoje, que eu passei uma noite tão esquisita. Você já teve noites esquisitas? Eu fui deitar ontem, estava tranquilo, aí comecei a sentir uma dor no peito, uma agonia nas costas. Aí eu sentei na cadeira que tem lá no meu quarto, sentei e fiquei. E geralmente eu fico tentando arrotar, porque pode ser refluxo. Quinta-feira eu fui trocar, já entrando em outra conversa, quinta-feira eu fui trocar o óleo do carro. Aí eu dei uma respirada e subiu o máximo, até aqui. Aí quando subiu, tampou minha garganta, que eu não conseguia respirar. E o Caleb do lado: o que é, pai? O que é? Aí eu não conseguia nem respirar, imagina falar. Aí eu fiquei, os olhos começaram a lacrimejar e sair água. E o Caleb: o que é, pai? Aí depois de uns 20 segundos, eu achei uma brechinha e o ar desceu e subiu, né? O oxigênio. Uma coisa que nunca aconteceu. E hoje, nessa madrugada, deitei, aí senti vontade de provocar e provoquei um líquido vermelho. Não sei se era sangue, porque eu não comi nada vermelho. Aí deitei na cama e fiquei: Senhor, se eu for morrer hoje, perdoa os meus pecados. Cuida dos meus filhos, cuida da minha família, da minha esposa, que ela não se case tão cedo. E fiquei, né, ali, e começaram a me sentir meio tonto, meio dissociativo do corpo, uma coisa extremamente estranha. E aí eu acordei, hoje pedi para mãe pregar, mas aí já estou melhor. E estamos aqui para transmitir a palavra de Deus, amém, irmãos? É a nossa função. Então, eu tinha preparado essa palavra, tinha preparado outra, e ontem, quando eu cheguei no meu sogro, aí comecei a preparar essa. Aqui fala sobre a morte dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. E
esses 3 capítulos aqui de Levíticos, o 8, 9 e o 10, ele vai nos mostrar para mim e para você, quão é importante nós estarmos bem quando nós estivermos na presença de Deus. O quão é importante nós fazermos aquilo que Deus ele determina para as nossas vidas. Porque quando a gente não faz, algo vai dar errado. Todas as vezes, eu tenho certeza que aconteceu com você, que não acontece comigo. A gente faz algo que não é do agrado da vontade de Deus, dá errado. E a gente fica, Senhor, por quê? O que aconteceu? Aí a gente quer que Deus responsabilize, meu filho, você não está me ouvindo? Então aqui, esse livro aqui de Levítico, capítulo 10, ele fala a respeito dos levitas. E aqui é um verdadeiro manual sobre as atribuições e as responsabilidades do sacerdote que Israel exigia, que Deus exigia de Israel. Aqui demonstra, irmãos, que nós devemos ser muito bem orientados, como eles foram. As pessoas, quando a gente chega nesses 3 versículos que falam da morte desses 2 homens, a gente está no final da história. Sabe quando tu assiste um filme, tu já vê o final, aí tu vai depois ver o porquê que chegou naquele final, para esses 2 homens serem queimados vivos, porque eles foram queimados vivos. Eles chegaram com fogo e levaram o fogo de Deus e queimou os 2. Foram carbonizados, de uma forma que a gente possa entender. Irmãos, é uma dor, é um sofrimento. Você deve ser, sei que eu não morri queimado, né? Mas você que outro dia eu estava fazendo um arroz, estou fazendo arroz agora, arroz gostoso, mas não estou convidando ninguém lá para casa não, viu, irmão? Estou só dizendo. E eu botei assim a mão, quando eu tirei a panela, a minha mão ficou e o vapor subiu. Eu passei uns 2 dias com a sensibilidade dos dedos lá. E aqueles 2 homens foram queimados vivos. Aí quando você vai para o capítulo 8 e para o capítulo 9, antes de chegar no 10, eu fui lá ver que Deus, ele deu orientações. Ele chamou Moisés e falou, Moisés, chama Arão, que vai ser o sacerdote principal, e chama os filhos dele, para eles participarem, que eles são da tribo de Levi. E eu contei 16 referências, que é dito assim, e foi falado a Arão e a seus filhos, e foi falado aos filhos de Arão e a ele, de como devia ser o procedimento dentro do tabernáculo, e posteriormente dentro do templo. Porque era importante, irmãos, o que é que Deus estava mostrando aqui? Que era importante para aquelas pessoas que eram responsáveis ali por manter, por organizar aquele tabernáculo, que eles deviam mostrar para o povo, olha aqui para mim, que tinha que ter o zelo. Diga comigo, zelo. Tinha que ter o zelo, não só pelo Senhor, como pelo ambiente, como eles deviam estar preocupados com a santidade daquelas pessoas. Não adiantava Deus falar alguma coisa para aqueles sacerdotes, eles não transmitirem para o povo. Eles eram os canais para a transmissão da mensagem de Deus. Vocês entendem? Amém ou amém? Amém. Então esse estudo aqui, ele enfatiza, ele é bem enfático em nos mostrar que quando um sacerdote descumpria aquilo que Deus determinava, algo de muito ruim aconteceria. Eu estou nesse altar aqui hoje, você tem um altar, amém ou amém? Amém. Não tenho a plataforma, mas foi consagrado como um altar do Senhor. E aqui tem que ter o temor de Deus quando a gente for transmitir uma palavra vinda dele. Tanto eu, como missionário, como pastor, como presbítero, quem estiver aqui, tem que ter esse temor de que a palavra de Deus deve ser transmitida por um vaso puro, limpo, para que a mensagem não seja contaminada. Você entende, irmão?
E você acha que hoje as igrejas, não estou generalizando, mas as igrejas querem pregar o evangelho verdadeiro? Eu estava dizendo outro dia, a gente reunindo com os pastores, lá no velório da tia, e o ego está muito enraizado dentro das igrejas. E o pai foi determinado, eu já falei isso, eu acho que o pai foi escalado para pregar na Francisco Sá, na igreja do Evangelho quadrangular, na época que é a maior igreja quadrangular. Só que tinha uma dizimista lá, que era uma juíza. E toda vez que essa juíza ia, ela queria que o pastor da igreja pregasse, o pastor Nelson. Imagina, eu estou com a mensagem preparada, Deus me escalou, de repente, chega um pastor ali e diz para o outro: deixa que eu vou pregar hoje. E o pai percebeu depois o porquê, porque aquela mulher só queria, ela tinha um dízimo poderoso, então ela queria escolher quem ia pregar para ela. Você está entendendo, irmãos? Não é o Espírito Santo que comanda uma igreja dessa, na minha concepção. O que comanda é a grana, irmão. Quem dá mais tem decisão de escolha. Então aqui Deus mostra que os sacerdotes, eles tinham essa responsabilidade, eles tinham seus privilégios. Jesus aqui em Lucas capítulo 12, versículo 48, diz assim, Lucas 12, 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Se Deus dá, Ele vai cobrar aquilo que Ele dá. Quando, um exemplo, um médico, ele assume ali o cargo de chefia num hospital, ele é cobrado por tudo, é ou não é, irmão? Ele tem que ser responsável por tudo. Nós fomos agora no Cresce aqui, na Borges de Melo, que a dele está doida para comer caranguejo, não sei que vontade é essa. E eu fiquei até assustado com a mulher do Eduardo, que eu pensei que ela ia começar a comer as cascas, comia tudo, irmão, o caranguejo. Meu Deus do céu. Eu estava até preocupado de deixar meus dedos perto dela para ela pensar que era uma patinha de caranguejo. Comeu uns 5 caranguejos lá. E chegou o capitão, que é o que comanda aquele Cresce. Vocês já foram no Cresce ali? É enorme. E o capitão, ele gosta muito do Eduardo. Ele chegou: rapaz, tu responde minhas mensagens, não sei o que. E eu disse: quem é esse Eduardo? É o capitão, ele que é responsável por tudo aqui. Porque ele é o braço direito do general. O general gosta muito dele. Então, irmãos, o general cobra dele aquilo que o general espera que ele faça. Que aquele Cresce funcione bem. Que tudo esteja, a parte de som, a parte de piscina, a parte do campo, tudo tem que estar em perfeita ordem. E é exatamente onde entra ali. A quem muito lhe é dado, muito é cobrado. Se Deus nos dá alguma coisa, Ele espera que aquilo produza frutos. Eu fui vendedor quase 20 anos. E tinha cota, tinha meta, tinha uns objetivos da empresa que a gente tinha que correr atrás. Até hoje não corre atrás, né, Paulinho? Olha. Então, irmãos, Deus deu aqui muitas coisas para aqueles sacerdotes. Então avaliaremos as dádivas concedidas pelo Senhor aos 2 filhos do sumo sacerdote Arão, a começar de que eles eram escolhidos por causa da sua linhagem, por causa da sua descendência. Não podia ser da tribo de Rubens, de outras tribos, de Benjamim, da tribo de Levi. O que foi que o Senhor disse? Vou distribuir a terra de Canaã e vou repartir para as tribos. E a tribo de Levi recebeu alguma coisa? Recebeu a porção do Senhor. Eles, todos os outros irmãos, tinham que ajudar. Era o queridinho, era a tribo de Levi. E dali,
Deus falaria e usaria os sacerdotes. Amém ou amém, irmão? Então, por que esses dois homens, eles não cumpriram tudo aquilo que... Irmão, quando você vai ler o capítulo 8, eu digo para você, ler em casa o capítulo 8 e o capítulo 9, é tipo assim, Deus chamou Moisés e disse, ó, Moisés, é assim, assim, irmão, nos mínimos detalhes. Quando a gente vai tirar a carteira de motorista, tem um instrutor, não tem da autoescola, ele ensina bem direitinho, irmão. Pega aquela baliza ali, ó, esse ponto aqui, tu olha para cá, tu vai e encaixa bem direitinho, do jeito que ele falou. Emparelha aqui, ó, a coluna com a outra coluna e tu só vira. Mas na prática é tão difícil, né, irmão? Eu vi outro dia uma moça com um carro bem pequenininho, uma vaga gigante, uma vaga como dali até essa coluna. A mulher foi, tentou, entrou, saiu, voltou. De repente a mulher foi parar lá no Ribanceira. Não é porque a mulher não é mulher, é porque era uma mulher. A Dani dirige até bem demais. Eu tenho até medo de andar com a Dani. Ela corre tanto, ela cola tanto nos carros, eu tenho medo. Tem hora que eu travo assim, ó. Mas, irmãos, todas as instruções foram dadas para os filhos de Arão e para Arão. O que é que eles deviam fazer? Cumprir, obedecer. Nadab e Abiú precediam da tribo de Levi, a única tribo de Israel que Deus escolheu para oficiar o seu culto. Aqui na igreja, pessoal que louvou, ministra a igreja para a igreja ministrar o Senhor. Amém ou amém? Então nós precisamos estar limpos. Nós precisamos ser vasos purificados, irmãos. Para que a glória de Deus desça, para que a Shekinah de Deus desça, para que a presença de Deus desça. Amém ou amém? Então, era uma tribo de líderes espirituais. Eles tinham obrigação, pelo chamado, pela escolha, pela descendência, de serem espirituais. Os filhos cujos homens foram consagrados a Deus ao serviço no tabernáculo. Você está vendo aqui quem eram esses dois? Não era qualquer homem daquela nação, não era qualquer pessoa daquela nação, eram homens escolhidos pelo próprio Deus para dirigir aquele tabernáculo inteiro, e o povo tinha que obedecer aqueles homens. Amém ou amém, irmão? E aqui a gente vai ver aqui no Levítico capítulo 8, no versículo 1, assim como vários outros. Levítico 8:1, disse mais o Senhor a Moisés: leve Arão e seus filhos as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros, o cesto dos pães sem fermento, reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Está vendo aqui, irmãos? Eles tinham a autoridade de Deus para reunir as pessoas e fazer tudo aquilo que Deus havia ordenado. Deus escolheu a tribo de Levi, olha aqui para mim, para ser o exemplo, para ser o padrão a ser copiado. Quando Deus levanta um sacerdote, um pastor, tem que ser o padrão. Jesus, ele se colocou na posição de sacerdote para encerrar o sacerdócio. A Hebreus diz que ele é o sacerdócio eterno. Então todos nós devemos obedecer a esse sacerdote. Jesus é o nosso sacerdócio eterno, irmãos. E nesse sacerdócio não precisa de sacrifício de animais para purificar os pecados. Nesse sacerdócio, ele garante que através dele nós obteremos vida eterna. Através do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus. Se é para Jesus, é para mais forte. E não foi animal, o sangue de um animal que foi usado para purificar, mas foi o sangue do próprio Jesus.
Por isso que o sangue de Jesus tem poder para purificar, para limpar, para transformar, para restaurar, para renovar. O sangue de Jesus tem poder. E Satanás tem o poder do sangue de Jesus. Então eles nasceram numa família privilegiada por Deus. Quantos hoje que nascem no lar evangélico? Não eu mais jovenzinho, meu Deus, por que eu fui nascer logo num lugar desse, onde tem que ser privado de um monte de coisa? Quando eu comecei a conhecer a vida, né? E olhar para meu primo fumando, bebendo, eu, rapaz, olha que vida boa, não tem ninguém julgando, o cara fala o que quer. Aí eu ia lá para a empresa do meu tio, a gente se brincava no banheiro, eu e ele, aí ele trouxe um cigarro embora aqui 1 hora. Como diz o cearense, né? Já é abestado, né? E aí, irmãos, quando você vai avançando a idade, você chega nos 33, como eu estou chegando agora, você começa a entender tudo, a observar tudo. Os propósitos de Deus são inefáveis. Os propósitos de Deus a gente não consegue entender, porque nós somos limitados. Lá em Deuteronômio 20, eu acho que é 28, diz que aquilo que Deus revelou é para nós. O que está encoberto é para Ele. Então o ser humano acha que está descobrindo muita coisa pela sua própria capacidade. Não é Deus permitindo, ó, até que vocês podem. Por que, irmão, que Deus colocou 2 anjos poderosos, 2 querubins na porta de entrada do Éden? Para ninguém entrar. Aí Deus vai e coloca, envia o seu filho como sendo a porta para qualquer pessoa que queira entrar no reino de Deus, passar por essa porta. E vai ter Jesus ali para nos abrir a porta, que Ele abre. Todos os simbolismos que a gente vai vendo na Bíblia, tudo desde Gênesis até a vida de Jesus, é para que o Filho fosse revelado. É para que a glória de Deus fosse manifestada no seu Filho. Então, esses homens aqui, eles ignoraram a posição que eles estavam exercendo. Eles deixaram de lado o chamado de Deus. Vamos fazer do jeito que a gente quer. E toda vez que a gente faz como a gente quer, nós custamos o mal. Eles ignoraram o prejuízo, a criação que receberam junto aos seus pais, que eram pastores, mães de oração, irmãos de músicos na casa do Senhor. Quantos que têm um chamado e abandonam o chamado? Quantos que têm um dever que Deus colocou para fazer e a pessoa não faz? Às vezes lá em casa a gente se aborrece com a Nicole, diz assim: Nicole, tu vai lavar a louça e guardar. Irmão, é 1 hora, é 2 horas e aquela louça lá. A gente sai e volta e a louça lá. E aí a gente se coloca no lugar de Deus. Deus fala, faça isso. E a gente fica ali morgando, vai fazer outra coisa. Vai, Deus, depois faça isso. E a gente não faz, não dá ouvido. Aí quando começa a dar errado, aí a gente vai, Senhor, Senhor, Senhor. Poxa vida, tudo errado. Esses 2 homens, eles tinham tudo para seguir o exemplo do pai deles. Quando Deus disse: não, você vai ser a boca de Moisés diante do faraó, ele podia dizer o que? Deus me livre, aquele homem é ter um terrorista, aquele faraó é louco, ele vai mandar matar eu e o Moisés, Senhor. Ele falou alguma coisa, irmão? Ele foi e fez. E através de Arão, Senhor, ali aquele que falava bem, tinha mais eloquência, falava melhor, Faraó recebeu a mensagem de Deus na sua íntegra. E nós, irmãos, Deus está falando alguma coisa e a gente fica calado. Essa igreja era para estar cheia de pessoas novas, mas será que a gente está pregando a palavra para essas pessoas? Eu me incluo
isso? Será que a gente está falando de Jesus para elas? O missionário estava dizendo aqui, um exemplo, foi falar de Jesus com a moça, né? E a moça meio que rejeitou. Muitas vezes, irmãos, olha aqui, quando tem uma pessoa caída, ela caiu por algum motivo, você concorda comigo? Ou ela sofreu um acidente ocasional e caiu, ou ela quis cair. Quando a pessoa quer cair, é difícil alguém tentar levantar, é ou não é? Agora, quando a pessoa tropeça, a gente estende a mão para levantar. Deus age dessa forma com o seu livre-arbítrio. Deus, ele, como eu já falei, Deus fica com o pé no freio. A gente quer acelerar a nossa vida. E Deus segurando. Tem uma hora que a pessoa tira esse pé do freio, Deus. Deixa eu fazer o que eu quiser. Você acha que Deus não vai tirar o pé do freio? Vai. Vai. Quando eu era mais novo, eu pedi um monte de vezes para Deus tirar o pé do freio. Tirou, eu me dei mal só. Eu lembro quando eu comprei uma moto, uma Twisterzinha 250, e eu e o Marcel, um amigo meu, a gente ia lá para a avenida, viu, Fabrício? Aí eu, bora, Marcel, testar a moto, bora, ele tinha uma Twister também. Irmãos, era loucura. A gente saía da Conversa Paulino Rocha e até perto da farmácia São Lopes acelerando. 120, 130, passando o sinal vermelho. E mês passado eu estava comendo ali uma lanchonetezinha perto de casa. Toda manhã eu como toda manhã, não, né? De vez em quando. Aí o Marcelo chegou e a gente falando, eu, Marcelo, tu lembra como a gente fazia as loucuras? Ele, não é, macho. Eu com 2 filhos agora, tô com 3 filhos agora, a gente não podia nem ter tido esses filhos. Loucura. A gente queria fazer. E quantas loucuras, irmãos, que a gente quis fazer em Deus com o péssimo freio. E a gente nem sabia que Deus estava brecando. Até hoje, Deus continua com o pé no freio, cuidando da nossa vida. Amém ou amém? Então, aqueles levitas, aqueles 2 homens, Nadab e Abiú, tinham diante deles um futuro muito promissor. Vocês viram que, pelo que se tem noção, saíram mais de 2,5 milhões de pessoas do Egito em peregrinação naquele êxodo. E aquelas pessoas, elas tinham que ouvir a voz de alguém. Amém ou amém? E era desses sacerdotes. Eles que comandavam. A quem muito é dado, muito é cobrado. Aquilo que Deus te deu e Deus o deu, Ele vai esperar que sejam produzidos frutos. Se Deus te deu um talento, você tem que aperfeiçoar o teu talento. Se Deus te deu uma graça, é porque Ele sabe que você vai fazer um bom uso daquela graça, daquela bênção. Está entendendo, irmão? E muitos não estão preocupados com isso, como esses 2 homens. Nadab e Abiú, eles foram testemunhas e eles viram várias vezes, não foi uma, não foi 2, várias vezes o poder de Deus sendo manifestado. Quando a gente vai ver, Nadab e Abiú tinha presenciado, Ana, muitas manifestações sublimes do poder de Deus, irmãos. Quantos aqui já viram alguma manifestação de Deus acontecer na tua vida ou na vida de alguém? E como isso impactou a nossa vida? Será que nós agimos, meu, será que isso é verdade? Isso aí não está estranho. Ou nós acreditamos? Ou nós tememos o Deus que operou esse milagre? Desde as pragas do Egito até o livramento maravilhoso dos primogênitos hebreus por causa do sangue aspergido nas portas, Nadab e Abiú viram aquilo, presenciaram aquilo. Imagina aqueles homens ouvindo os gritos de famílias, até mesmo hebreias, que não acreditavam que botando sangue no umbral da porta, aquele anjo da morte ia passar, não ia levar
aquele filho primogênito. Imagina aquela noite em que aquele anjo da morte passou por aquele Egito, e a gritaria, irmão, o desespero de quem perdeu o seu filho, de quem perdeu o seu primogênito. Eles presenciaram isso. Eles viram a poderosa mão do Senhor abrindo o mar vermelho no meio e vendo o povo passar, e eles dois passando. Eles viram ali e presenciaram isso. Na mesma água do mar vermelho, eles viram aquele exército que estava com sede de matança, sede de matá-los, sendo afogados. Eles viram. Viram o Monte Sinai fumegar diante da maravilhosa presença de Deus entregando as tábuas da lei, dos mandamentos para Moisés. Eles viram aquilo. Eles viram sinais e maravilhas operados no deserto. Tudo isso, irmãos, não foi suficiente para esses homens pensarem: não, nós estamos aqui diante do Deus que fez tudo aquilo. Nós estamos num lugar onde nós temos que ter toda a reverência, aonde a santidade de Deus se manifesta. A Bíblia diz que os querubins, eles ficam ao redor do trono de Deus, guardando o quê? A santidade de Deus. Você está entendendo, irmão? A santidade de Deus. E às vezes as pessoas vêm num altar desse aqui, vêm transmitir a palavra de Deus em adultério, vêm transmitir a palavra de Deus roubando. A quem muito é dado, muito será cobrado. Essas pessoas serão cobradas. Eu que vou cobrar, você não. Porque o mesmo Deus que levantou Saul foi o mesmo Deus que tirou a presença dele de Saul e acabou para Saul, irmão. Ali foi o princípio da ruína de Saul. A presença de Deus não está mais ali. O que adianta nós estarmos aqui reunidos, você se prepara e tal, se Deus não estiver aqui? Não acontece nada, irmãos. É a presença de Deus que move o nosso coração. Se é para Jesus, vai aplaudir, pessoal. Toda glória seja dada a Ele. Então, todas essas manifestações divinas, elas requeriam uma resposta reverente por parte dos adoradores de Deus. Está entendendo, irmã Regina? Deus, Ele espera que os seus adoradores, que seus discípulos tenham reverência na sua presença. Aqui em Deuteronômio 28, 58 e 59. Anota aí, irmã Regina. Anotou aí já? Nem começou? Deuteronômio 28. Anotou aí? 58 e 59. Se vocês não tiverem cuidado, olha aqui, irmãos. Olha aqui, irmã Neida. É Neida ou é Neide? Mas eu gosto de Neide. Se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei, escritas nesse livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, quem é? O Senhor, seu Deus. Então, o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência. Pragas grandes e duradouras e enfermidades graves e duradouras. Irmãos, o que é que Deus está fazendo aqui? Deus está ameaçando? Não. Depende de como você, da onde que você vai ver. Deus está alertando. Deus está alertando o seu povo. Quando a gente vai lá para o capítulo 10, que vê a morte desses dois homens, você pode dizer: como é que pode? Deus não deu nenhuma oportunidade. Já queimou os dois homens. Como é que pode usar, quis tocar na arca para não deixar cair e o homem morreu? Irmãos, Deus alerta, Deus avisa
Tem um ditado que avisa, amigo é. Deus avisou. Se vocês não tiverem cuidado para cumprir todas as palavras. Irmão, quando eu fui num tribunal, outro dia eu estava me tremendo todinho. Eu ia ser preposto da empresa. E meu Deus, o doutor já falou assim pra gente, Fabrício. Só fala o que a gente combinou. Aí se a gente vai falar algo que não foi combinado, vai dar errado, vai prejudicar a empresa. E você fica ali, eu tenho que ter cuidado, porque eu vou falar diante desse juiz. E com Deus é uma bagunça. É de qualquer jeito. Não tem que ter cuidado. Não tem que ter zelo. Faz de qualquer jeito, que para Deus é de qualquer jeito, irmão. Chega, a Tati entrou aqui. Meu Deus, quase 9 horas, não tem ninguém na igreja. Irmão, vai num show. Como deve desse canceroso aqui, ó. 3 dias o pessoal lá acampado. 3 dias para ver aqueles homens como eu e você lá esperando. E na igreja, chega a hora que eu quero. Vou no dia que eu quero, a vida é minha. Eu estou fazendo é muito, hein? Eu estou fazendo é muito chegando cedo. 3 dias eu passei lá, eu vi os pobres coitados aí, tudo de preto. Tudo de preto esperando Deus em bolsas. 5 cabas velhos, 6 cabas velhos, que nem eu e nem você. E o povo lá passando sol, passando no sol, fome, frio, calor, por causa deles. E o que é que nós temos feito pelo nosso Deus, irmãos? Acordar cedo, de madrugada, orando, buscando o Senhor. O que é que a gente tem feito? Aí, para terminar, porque tem Santa Ceia, lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 4 ao 6, o Senhor dá uma advertência semelhante, não para os judeus, não para os israelitas, mas para mim e para você, para os cristãos. Hebreus 6, 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e os 6, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. A coisa mais difícil, ainda mais nos dias de hoje, é uma pessoa que está distante do Senhor voltar para a presença dele. Tem um monte de coisa envolvida aí no meio. É como se ela estivesse provando uma comida e fosse provar outra e não quisesse mais saber daquela outra comida. É um alimento diferente, a pessoa não quer mais. Então, é uma advertência de Deus aqui em Hebreus 6. E aqui, irmãos, para terminar, que é o ponto principal desse texto de Levítico 10, é o fogo estranho. Diga comigo, fogo estranho. Fogo estranho. Aqui a gente vai ver uma passagem onde Deus diz que o incenso para os israelitas era devia ser coisa santíssima. Eles pegaram o incensário, botaram o incenso e jogaram fogo dentro. Era para fazer tudo como Deus ordenou. As regulamentações quanto ao altar de incenso ficava no primeiro cômodo interno do tabernáculo, lugar santo, e estão no capítulo 30 de Êxodo. Aí você vai lá para Êxodo, capítulo 30, versículo 36. Êxodo 30, 36. Moa uma parte desse incenso e coloque diante da arca do testemunho na tenda do encontro. Onde me encontrarei com você. Aí olha o que Deus fala ali, ó. Este incenso que você moeu, que você preparou, será coisa santíssima para você.
Coisa santíssima. Veja que Deus dá um destaque do incenso. A Bíblia diz que as nossas orações sobem como um incenso, um aroma agradável até a presença de Deus. Toda vez que a gente está orando, você pensa que é só uma oração, não é? Você está agradando a Deus com a tua oração. Você está atraindo a atenção de Deus para a tua oração. Então, o uso desse superlativo santíssimo deveria servir de inspiração e temor e profunda reverência naqueles que ministravam culto ao tabernáculo. Foi o que faltou para aqueles dois homens. Aí a Bíblia fala fogo estranho. O que deveria ser esse fogo estranho? O texto aqui de Levítico diz assim, Levítico 10, versículo 1 diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, cada um pegou ali. Eu peguei o meu incensário, Nadab e Abiú pegou o dele. Puseram neles o fogo e colocaram o incenso. Colocaram o fogo e jogaram. Deus não moeu o incenso, jogaram o incenso dentro. E aí, o que é que era para acontecer? O que é que era para acontecer, Dida? Eles pegam o incensário, o incenso, o fogo que eles pegaram e oferecem ao Senhor. Só que acontece alguma coisa errada. Porque Deus fala assim, a Bíblia fala, e ofereceram fogo estranho ao Senhor. Não era da forma que Deus havia ensinado. Não era da forma que Deus havia, de forma didática, demonstrado para eles fazerem. Alguma coisa eles fizeram de errado. Então, aí que tem um imbróglio. Se discute a natureza desse fogo estranho. O que seria esse fogo estranho? E as respostas mais prováveis que tem acontecido com aqueles dois homens: a primeira, o incenso não foi feito de acordo com as instruções de Moisés. Sabe quando você tem que ouvir uma coisa séria e tu dá toda a atenção para aquela coisa séria? Sabe quando uma pessoa diz assim, tu vai fazer um arroz, tu não pode fazer de qualquer jeito, porque vai queimar. Eu fiz uma coisa esses dias, esqueci de botar o sal. Aí a Nicole, esse arroz está tão estranho. Eu fiquei tão decepcionado, eu esqueci o sal. É que pode. Aí eu fui lá, peguei, dividi em 3, comecei a botar sal e misturar. Ficou bom. Ela, não, mas não pode colocar sal depois, não, mas ficou bom depois, deu certo. Sempre vai ouvir, mas deu certo. Mas sabe quando você tem que fazer uma coisa? Isso é uma coisa banal, fazer um arroz. Mas uma coisa séria, que dessa coisa séria depende a tua vida. Deus, olha, se vocês não fizerem isso aqui, vocês tomem cuidado. Não foi Deus que falou em Deuteronômio 28? Só não tomei. Cuidado. Você acha que Moisés disse isso para Arão e para os filhos dele? Meu irmão, Arão, cuidado, Arão. Faz tudo direitinho, não faz do jeito que tu quer não, cara. Ou os meus sobrinhos, vamos fazer tudo direitinho, gente. Segundo, o fogo, esse daqui é um dos mais prováveis. O fogo não era proveniente do fogo que estava queimando no altar de holocausto. Levítico 16:12. Não precisava não. Irmão, se tinha um fogo que tinha que ser tirado daquele fogo e colocado dentro do incensário, o que é que eu tenho que fazer? Pegar o fogo que está ali e colocar dentro do incensário. E quando a gente vai no hebraico, essa palavra estranho, fogo e estranho, ela é zaram, e ela significa vindo de fora. Ao invés de eles, por exemplo, pegar um fogo que Deus determinou, eles foram pegar de outro lugar. E aí, essas brasas queimadas com fogo estranho, elas não eram do altar. Era como se eles estivessem dizendo, parafraseando, dizendo assim, não, que besteira, pega qualquer fogo aí. Qualquer fogo dá certo. Deus não tem isso não. Deus vai nem saber para o fogo. Então quando as pessoas falam assim, eu vou oferecer aqui uma coisa para Deus. Não é o meu melhor, mas Deus recebe. Será, irmão, que Deus recebe? Aquele casal de Atos quis enganar o Senhor, quis enganar os discípulos. O que é que aconteceu? Papocaram. Caiu um
lado, depois cai o outro povo. Então, Nadab e Abiú podiam também, olha aqui, eles podiam estar embriagados. Porque quando você está lendo no capítulo 10, você vai descendo, depois que esses dois homens morrem, lá no versículo, esse é o versículo 8 e é o 9. Aí Deus dá uma nova recomendação a eles. E eles falam para eles não tomar. Você e seus filhos não devem beber vinho forte. Para quem? Arão, você e teus filhos não bebam vinho forte quando entrarem na tenda do encontro, para que o quê? Não morra. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações. Irmãos, você acha que Deus queria matar aqueles dois homens? Não, mas eles precisariam servir de exemplo. Tinha mais dois irmãos, Itamar e o outro que eu esqueci o nome. Eleazar, eles viram aquilo. Imagina, eles podiam, podia ter sido a gente, podia ter sido eu. E o povo, olhando aquilo, quando a informação chega para o povo, o temor aumentou, eu tenho certeza. Porque Deus, Ele é zeloso. Diga comigo, meu Deus é zeloso. Então, irmãos, vamos ter zelo pela casa de Deus, vamos ter zelo pela tua vida, que a tua vida tu entregou para Deus, tu consagrou para Ele, é dele. Amém ou não amém? Amém? Então, o texto ele não é objetivo quando fala fogo estranho, mas dentre essas 3, 4 possibilidades, todas se enquadram e todas nos mostram que nós devemos fazer aquilo que Deus determina. E Deus não é um Deus cruel que só quer, como a gente vê, só o final da história. A gente tem que ver o contexto todo para ver o que aconteceu. Aí chega alguém e fala assim, ó, tu viu como Deus é cruel, matou os dois caras queimados? Aí tu, ei, peraí, vamos ver por que aconteceu isso. Tudo não tem um porquê, né? Por que aconteceu isso? Por que uma pessoa está viciada em droga e não consegue sair? Porque ela teve uma primeira tragada. Ela aceitou a primeira. Por que um papudinho anda por aí? Porque ele aceitou a primeira dose. Aí está preso, está amarrado no vício, não consegue sair. Mas não teve um início para tudo? A história começa do início. Então, irmãos, para quem pensa, para terminar mesmo, para quem pensa que se pode adorar Deus de toda maneira, cada um tem o seu jeito de adorar, não diz, né? Não, irmãos. Deus não é Deus de bagunça, não, irmão. Não diz a Bíblia que tem que ser tudo em ordem e com decência. Como é que eu posso chegar aqui num altar desse daqui, só de calção? Como é que as meninas vão? A Tati, a Leila e a Paulinha, de roupa de praia, já pensou? Ordem e decência. Na presença de Deus nós temos que oferecer o nosso melhor. O meu melhor, tem um louvor que diz, o meu melhor, quero te... Será que a gente quer dar bem o nosso melhor? Pois se você quer dar o seu melhor, fica de pé aí. Chamar aqui os diáconos. Ei, essa parte mais. Mãe, essa parte. Amém, igreja? Amém. Mas receberam essa palavra de Deus no seu coração. Amém. Vamos preparar para esse momento. Estamos preparados, né, para receber aquilo que Deus tem para nós.
E 1 Coríntios 11:23 diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste pão e bebeste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comeste pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém, queridos? Amém. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aleluia, Senhor Deus. Estenda as mãos sobre esse suco de uva, essa partícula de pão, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. E a nossa vitória hoje é através do sacrifício de Cristo lá naquela cruz. Querido Deus, Pai, estamos aqui, Senhor, totalmente entregues, rendidos ao Senhor. A tudo aquilo, Senhor, que Tu nessa manhã quer fazer na nossa vida. Tudo aquilo que o Senhor já fez, o Senhor quer fazer, o Senhor há de vir fazer, Pai. Estejamos aqui prontos a receber tudo que vem do Senhor. Nada que vem de lá de fora, do mundo, de Satanás. Mas nós estejamos, Senhor, fechado todas as brechas para o mundo e aberta a nossa vida, nosso coração, em rendição ao Senhor. E nessa manhã, Senhor, nesse momento, vamos participar da comunhão com o Senhor, do Teu corpo, sangue, tudo que simboliza, Senhor, todo o sacrifício que o Senhor viveu naquela cruz por amor a nós, para nos trazer salvação, para nos perdoar nossos pecados, para trazer cura, libertação, salvação na nossa vida. E nessa manhã, Senhor, somos gratos a Ti, Pai. Abençoa, Pai, esse pão. Se alguém nessa manhã está aqui doente, esse pão, quando for a pessoa se alimentar dele, haja o poder da cura, Senhor, porque o Senhor disse que levou sobre as tuas feridas, sobre a tua chaga, e estava sobre o teu corpo, Senhor, enfermo, por amor a nós. E o teu sangue que foi derramado lá naquela cruz para trazer remissão, rendição em nossas vidas. Pai, que nessa manhã se cumpra em nossa vida o teu querer, o teu fazer, o teu agir. Abençoa esse pão, esse suco de uva, que deixa de ser simbólico, mas que para nós tem um simbolismo muito grande, que é o teu corpo, a tua vida que foi ceifada lá naquela cruz, por amor a nós. Em nome de Jesus. Amém. Tomai tudo. Continue, amado, no Espírito, em rendição nesse lugar, sentindo a presença de Deus. Ele está aqui, te tocando, te vendo, te abençoando. Todos os dias é Ele quem nos abençoa. Todos os dias é Ele quem cuida de nós. Por mais que nós tenhamos o carinho, o amor de nossos familiares, das pessoas amigas, mas não se compara ao amor de Cristo, esse amor genuíno e incomparável. E todos os dias nós podemos ter isso, porque o Senhor, Ele não muda no seu agir, Ele continua nos amando. E que nessa manhã nós possamos sentir a grandeza e o poder de Deus em nossas vidas. Que seja uma entrega do teu Espírito diante do Senhor.
Que seja uma manhã de gratidão, nosso Deus, por tudo aquilo que o Senhor todos os dias nos proporciona. Hoje nós podemos já viver um milagre na nossa vida, o milagre da vida que o Senhor nos dá. Oh, querido Deus soberano, continua, Senhor, a ministrar sobre nós, sobre essa igreja, Pai. Que possamos continuar firmes, Senhor, determinados, perseverantes. Nós temos um alvo, nós temos uma determinação na nossa vida, chegar até a Tua glória, na vida eterna, perseverando, nos determinando, fazendo escolhas, dando o nosso melhor para o Senhor todos os dias, porque todos os dias, Senhor, nós recebemos o melhor de Ti na nossa vida, Pai. O Espírito de Deus, oh Senhor, consagra tudo que nós precisamos receber de Ti, tudo aquilo que vem das Tuas mãos, Senhor. Aleluia, Pai querido. Levanta, querido, nas Tuas mãos. Já foi abençoado esse pão, esse suco. E que nessa manhã todas as Tuas necessidades espirituais, materiais, o Senhor já esteja suprindo. Esse é um momento tão precioso na nossa vida, porque a Bíblia nos faz lembrar do Teu amor, Senhor, infinito, um amor incomparável. O Senhor deu a Sua vida por amor a nós. O Senhor sofreu, passou humilhações, vergonha. Naquela cruz, Senhor, ali, aquelas pessoas que tinham te machucado, tinham te ofendido com palavras, estavam ali se alegrando na Tua crucificação. Mas também ali tinha, Senhor, aqueles que estavam ali recebendo de Ti a salvação. Estavam ali tristes, chorando pela Tua morte, Jesus, porque ali estavam morrendo inocentes, sem pecados, mas por nossa culpa, por nossa causa. E hoje nós estamos aqui e devemos a Ti, Senhor, a nossa salvação. Essa vida que o Senhor nos proporciona todos os dias. Em toda a herança que nós temos em Ti, Senhor, a vida eterna em Cristo Jesus. Porque o Cordeiro foi morto, foi sacrificado por nós. E que isso nos venha trazer, Senhor, alegria no nosso coração. Porque nós estamos aqui diante da Tua vitória, porque o Senhor venceu para que nós hoje estivéssemos aqui nesse lugar, e o Senhor sendo glorificado, adorado, bendito, sendo louvado por cada um, Senhor, que recebeu essa salvação. A Tua morte não foi em vão, Senhor, e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Tomai e comei, queridos. Ana estava falando para nós, deixa você sentar um pouquinho, do que o Senhor fez na vida dela. Quantos estavam aqui sexta-feira? Você que não veio, perdeu.
Foi uma bênção, porque o Senhor estava aqui nesse lugar. Amém. E todos que vieram cumprir um encontro com o Senhor, né, amados? A gente, quando vem à casa do Pai, a gente está dizendo para Ele que a gente está vindo ter um encontro com Ele. E a gente falou num testemunho muito bonito, né? E que nos emocionou muito esse testemunho. A importância que Deus dá para cada um de nós, mesmo a gente não dando para Ele, mas Ele se importa conosco. E eu não vou contar, mas se você vier sexta-feira eu posso repetir. Não, aí a Ana quer dar um testemunho, mas ela está com vergonha. E a gente não pode ter vergonha daquilo que o Senhor faz na nossa vida. Eu tenho que dar testemunho, tá? Vai, diz aí. Certo. Ou não, microfone. Pessoal, Senta aí, mãezinha aí, irmã Benedita. Até para vocês ouvirem, né? Tá ouvindo, tá ouvindo. É o seguinte, eu botei o envelope, não, semana passada, o envelope, então o envelope, certa quantia, né? Aí eu pus assim, o Senhor, você tá feio com ele, né, Senhor? Aí no outro dia, eu fiquei impactada, meu Deus, meu. Tá no trabalho, aí é que eu fiz o quê? Eu fiz, Quantos só ouviram? estão ouvindo? Ó, eu vou só aumentar um pouquinho o volume aqui. Ela deu uma oferta sexta-feira e quando ela estava dando essa oferta, uma semana aí, né? Ela estava diante do Senhor, colocando tudo para Deus e ali, né? E deu aquela oferta, talvez não fosse o que ela poderia, mas ela deu. Aí foi ontem. Não, foi. Não, que tu recebeu o Pix. Foi a semana passada. Aí uma semana, pouco tempo, né, que ela deu essa oferta, ela estava no trabalho, é isso? Aí eu estava no trabalho, aí o Pix entrou, meu Deus. Aí eu abri meu coração para Deus tão grande, eu senti a seu corpo tão boa na hora. Aí eu vi o Pix, né? Ela viu o Pix na conta, igreja. Olha aí, vocês entenderam? Ela recebeu o Pix, quando ela abriu, ela se emocionou. Começou a chorar como ela está chorando agora. O irmã do interior, a irmã dela do interior, mandou um Pix 3 vezes mais do que ela tinha dado para o Senhor. Amém? Olha aí, né? Você é os feirinhos, meu Deus, eu fiquei impactada, gente. Deus faz assim, amado. Deus, Ele olha nossos corações, é como o pastor que pregou, né? Deus está vendo tudo, sabe todas as coisas. Às vezes a gente acha, é para Deus, né? Não está nem aí, Deus nem está vendo. Você pensa que não, Deus vê tudo. Tudo que a gente nem imagina, Deus está vendo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos para casa. Avisando que no último sábado teremos nossa vigília, né? Vamos trazendo a palavra a Regina e a Jane. Nem falei ainda com a Jane, mas já estou falando, olha. A Jane e a Regina, a gente pode colocar 2 pessoas para dar mais tempo de palavra, mais oração. Então venha, é de 3 a 5, tem sido uma bênção. 5 às 8, vendo como vocês estão atentos? De 5 às 8, amém? Você que nunca veio, você está convocado para vir, viu? É uma bênção. Às vezes a gente tem que renunciar alguma coisa, dizer não para alguém, para o homem, e dizer sim para Deus. Eita, gente! Amém? Amém! Para casa. Vocês vão com fome. Querido Deus, Pai, obrigada por essa manhã maravilhosa. Obrigada, Senhor, pela palavra que o pastor Léo trouxe. Senhor, cuida dele, não permita, ó Deus. Nós não aceitamos na vida dele nenhuma enfermidade, nenhuma doença. Preserva ele, Senhor, com saúde, na tua graça, na tua presença. Também oramos pelo irmão Nelson, Senhor.
Tu é aquele que fortalece. A tua palavra diz que o Senhor é a nossa fortaleza. E o Senhor seja a fortaleza do irmão Nelson, Pai. Que elas percam aquele corpo fortalecido, toda aquela falta de apetite, Senhor, saia da vida do irmão Nelson, que ele se restabeleça, que ele se renove, que ele seja restaurado pelo teu poder, Jesus. Abençoa também a irmã Benedita, todas essas dores no seu joelho, todo esse joelho, Senhor, que tem sofrido dores, tem pedido dela estar aqui na tua casa como ela sempre vinha, Senhor. Vai tirando, vai anulando todo o poder da dor sobre o corpo dela em nome de Jesus. Leva, Senhor, leva cada um de nós, como o Senhor trouxe, na paz, na segurança, guardados e protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.